Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3, parte 1, aula 4B. Bom, essa aula é uma continuação da anterior, onde nós estamos tratando aqui de algumas definições, sobre bancos de dados geográficos. E nós vamos ver, inclusive, aqui como que a gente cria um banco de dados e também habilita uma conexão com os sistemas de geoprocessamento, como o TerraView e o QGIS. Bom, quais são os principais conceitos de bancos de dados relacionais? Então vamos ver aqui alguns deles. O primeiro é a relação ou a tabela, justamente por isso que se chama bancos de dados relacional. Você tem um conjunto de tabelas ou relações que podem, inclusive, se relacionar entre si. Então, uma tabela como essa daqui de países, ela tem um nome, tá? Ela tem colunas, o ID, o nome, população, fronteira, tem linhas que nós chamamos de registro e tem o esquema do banco, que é o nome da tabela com os atributos, e o próprio conteúdo da tabela nós chamamos de instância. Então, nesse modelo relacional, toda tabela ou relação possui um nome. Em geral, esse nome é único dentro do mesmo banco de dados. Tá? Você não pode ter duas tabelas com o mesmo nome. As colunas de uma tabela são também chamadas de campos, domínios ou atributos. E cada coluna possui um nome também único, tá? Para a mesma tabela. E deve ter ali qual é o tipo de dados associado a cada coluna. Como, por exemplo, você dizer que uma coluna é do tipo numérico, é uma coluna do tipo string ou cadeia de caracteres, é uma coluna do tipo data, hora, ou uma coluna do tipo geométrico, que é exatamente o que nós vamos estar usando aqui através do PostGIS instalado sobre um banco Postgres. E as linhas de uma tabela são conhecidas então como tuplas. Tá? Os mais antigos aí utilizam o conceito de tuplas, que é a mesma coisa que registros. Uma coisa importante é que o nome do banco, da tabela, dos atributos, tá, sempre utilize letras minúsculas, sem acentos ou caracteres. Isso porque alguns bancos de dados não permitem, não aceitam essas propriedades. Então, o Access lá da Microsoft, o Bill Gates, permite que você crie nome de banco, de tabela, com acentuação, com espaço em branco. Aqui, não. Vamos sempre trabalhar de forma simplória ali o nome do banco, o nome da tabela, o nome do atributo. Claro que o conteúdo de uma tabela, por exemplo, um atributo com o nome de uma pessoa, aí você pode ter lá os espaços em branco, as acentuações para descrever o conteúdo da tabela, ou de um atributo de uma tabela. Então nós dissemos que o modelo relacional permite exatamente isso, eu ligar duas tabelas por um atributo comum. Perceba que na tabela de países eu tenho uma coluna chamada ID, que nós vamos ver que essa coluna aqui a gente chama ela de chave primária, porque ela identifica unicamente cada registro da tabela. A tabela de cidades tem também uma chave primária, que é essa outra coluna aqui, CID, mas ela tem também uma outra coluna chamada chave estrangeira, que é o que permite exatamente fazer a ligação das duas. E aí o SIG, o banco, vai estar enxergando as duas tabelas como uma só, para permitir exatamente que numa expressão de busca ali, de consulta, você use os atributos que estão em uma e na outra tabela simultaneamente. Então, o conceito de chave primária é um campo ou um conjunto de campos que identificam unicamente cada linha da tabela. Então, aqui em países é essa coluna, na tabela de cidade é essa outra coluna, mas eu posso ter duas colunas ou mais para dizer que eu preciso dos dois campos aqui para identificar unicamente cada registro dessa tabela de clientes telefone. Porque você vê que aqui com o número 1 ele se repete, mas o número de telefone não. Então eu estou usando os dois atributos para identificar cada registro dessa outra tabelinha aqui. A chave estrangeira, que é o que está nessa tabela de cidades,
é também uma coluna ou uma combinação também de colunas, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária da outra tabela. Então, jamais você vai conseguir cadastrar aqui, por exemplo, uma cidade com um número diferente de 2 e de 1, tá? Porque são os dois países que estão cadastrados aqui na outra tabela. Então, eu só consigo colocar aqui cidades do Brasil e da Alemanha. Se eu quisesse ter um terceiro país aqui, Uruguai, por exemplo, eu teria que colocar aqui na tabela de países, eu cadastrar um outro país aqui, o país número 3, colocar o nome aqui Uruguai, colocar a população, aí sim eu conseguiria cadastrar cidades do Uruguai. Uma outra coisa importante é que a chave estrangeira não precisa ter o mesmo nome da chave primária correspondente. O importante é que elas sejam do mesmo tipo ou do mesmo domínio. Então, observe aqui está escrito ID, aqui está escrito países ID. O nome é diferente, mas o tipo é uma coluna do tipo inteiro e aqui também do tipo inteiro. Bom, então como nós vamos utilizar no curso o banco de dados PostgreSQL, ele é um sistema gerenciador do objeto relacional de código aberto, com a licença do tipo BSD. O site é o postgres.org. O código-fonte dele está escrito na linguagem de programação em C. E está disponível para plataformas o Linux, Mac e o Windows, né? No nosso curso nós vamos estar usando essa versão 11.9 aqui. Ele tem várias características, né? Nós não vamos entrar em detalhes, porque não é um curso aqui de banco de dados, mas você tem acesso às funções do banco através de diferentes linguagens de programação, como PSQL, o Python, C, C++, né? Diferentes maneiras de interagir com o banco aí. Ele tem um conceito de gatilhos que permite disparar funções automaticamente, o conceito de árvores de indexação aqui, como essas, né, da btree, hash, rtree, ginst. Tem um conceito de transação, de concorrência, conceito de chave estrangeira, tipos de dados e funções que o próprio usuário pode definir. Tem aqui o conceito da extensão espacial, que é o PostGIS. Enfim, tem várias propriedades. Aí tem um terminal interativo e tem inclusive uma interface gráfica que a gente utiliza aí muitas vezes o pgadmin 4 para fazer acesso ao banco. E o PostGIS, que é a extensão espacial para o banco de dados Postgres, permite que objetos de um SIG sejam armazenados num banco de dados. Então, o PostGIS ele inclui suporte, inclusive, para índices espaciais, baseado aqui no ginst, né, rtree, e funções para análise e processamento de objetos de um SIG. Tá? O site do PostGIS é esse, postgis.org. É compatível, né, os tipos geométricos aqui são definidos com base nos padrões internacionais do OGC. O manual do PostGIS pode ser acessado pela web aqui nesse endereço e está disponível também para as mesmas plataformas Linux, Mac e Windows. Nós vamos estar utilizando a versão 3.0 do PostGIS. Outras características que o PostGIS pode ser usado por diferentes sistemas de geoprocessamento no mercado, ou até web maps, né, WebGIS aí. O PostGIS consegue comunicar com a maioria deles, em especial os que também fazem uso de padrões do OGC. Então nós temos aqui o GVSIG, o Quantum, o TerraView, o Cosmos, ArcGIS, OpenJump, MapInfo, AutoCAD, Map, o GRESS, né, todos esses softwares permitem trabalhar, se conectar ao banco PostGIS. E tem também os provedores de mapas da internet que permite buscar camadas espaciais que estão num PostGIS e publicar essas camadas a partir de protocolos abertos também, como os padrões, o WebMap lá do OGC. Então nós temos aqui o provedor do QGIS, o MapServer, ArcGIS Server, MapGuide e o GeoServer como exemplo de provedores de mapa na internet.
Bom, e como é que a gente faz para se conectar a um banco de dados Postgres? Você pode fazer isso através de um terminal interativo, você pode fazer através do PGAdmin 4 ou através do seu próprio SIG, como o TerraView e QGIS, que nós vamos ver na sequência. Se for através de um terminal interativo, você tem aqui na instalação do Postgres um item lá que é o SQL Shell. Então, esse SQL Shell, você abre um terminal interativo em linha de comando, que aí você digita ali o nome do usuário, a senha, e ele automaticamente aqui fica no prompt para você digitar ali comandos no SQL. A outra maneira é você criar a conexão aqui usando o PGAdmin 4. E aí você dá o nome do banco, o nome do usuário, o endereço, se está nessa máquina mesmo ou se está numa outra máquina conectada na internet. E aí você tem acesso através de uma interface gráfica aqui, gratuita aqui do PGAdmin 4. Uma outra maneira é através do próprio SIG, no caso do TerraView, por esse botão aqui na barra de ferramentas, você vem aqui no item PostGIS e define aqui uma conexão, você dá um nome para essa conexão e aí ao selecionar essa conexão você pode carregar as tabelas que estão dentro daquela conexão com o banco PostGIS. De forma semelhante, você pode fazer isso também no QGIS. Você vem por esse botãozinho aqui, ou aqui embaixo nesse elefantinho, clica aqui no Postgres SQL, que na verdade é um banco PostGIS, né? E aí você dá um criar aqui um novo, fornece os parâmetros, o endereço da máquina, se é localhost ou não, né? Depende de você colocar o IP ali da máquina também, se for remoto. E aí, criando essa conexão, você clica em conectar e ele automaticamente também aqui te mostra as tabelas que estão disponíveis naquele banco de dados. E nós temos também as ferramentas que permitem criar um banco de dados para ser usado pelo nosso curso. Então isso também, mesma maneira, pode ser feito pelo terminal interativo. Se o usuário tem mais facilidade, ele vai ali, abre o terminal, digita um comando e ele cria o banco. Pode ser feito através do PGAdmin 4, que tem uma interface gráfica para isso, ou através do próprio SIG, caso TerraView ou QGIS. Tá? Mas em qualquer uma das situações, você tem que dizer qual que é o template, qual que é o modelo que você vai estar utilizando para criar o banco. Da mesma maneira, quando você cria um arquivo do Word, você pode estar usando ali o modelo default, que é aquele normal.dot, né, que é um padrão de modelo para criar arquivos do seu editor de texto. No caso aqui, nós podemos estar utilizando template para criar já um banco com a extensão espacial. E como é que a gente cria um banco? Tá? Durante a instalação do Postgres, é executado um comando que é o initdb, que realiza a criação de dois bancos. O banco Postgres, que é esse aqui não pode ser alterado, não pode ser mexido, e cria também dois templates ali, o template 1 e o template 0. Eles ficam inclusive escondidos ali, mas se precisar, se caso você estiver usando o banco Postgres, estiver conectado nele, toda vez que você vai criar um banco novo, ele vai te pedir quem é o template, e aí se estiver sendo utilizado, ele não deixa. Aí você pode estar utilizando, por exemplo, o template 1 no lugar do Postgres. E para criar um novo banco de dados, nós precisamos estar conectado em um banco, em geral o próprio Postgres, usar um banco de molde para realizar um clone. Em geral, a gente usa ali o template 1. E no caso da criação de banco de dados com suporte espacial, você pode estar usando o molde ali, como na nossa instalação você tem lá o PostGIS 3.0, em vez de ser o 2.4, que na verdade já é o 3.0 sample, que pode ser o template para ser utilizado para criar um banco já com a extensão espacial. Então, se for numa linha de comando, você pode estar usando esse comando aqui, o create database.
Então, você numa linha de comando, você digita aqui, ó, create database, o nome do banco, o if warner, o nome do proprietário do banco, né? É o usuário Postgres. Esse usuário aqui foi definido quando você faz a instalação do Postgres. Necessariamente você já tem um super usuário ali que é o Postgres. Tá? Num ambiente corporativo você pode estar criando outros usuários com permissões que não são de administrador do banco, mas que permite que ele crie o seu próprio banco de dados. Além disso, você pode passar o parâmetro aqui de template. Então perceba que eu já posso estar dizendo que vou estar usando o PostGIS 2.1 como template para criar o banco. E a outra coisa é o encode, né, a codificação de caracteres ali, né, que por default a gente utiliza o UTF-8. Ok? E aí você dá um Enter e ele cria o banco de dados por esse terminal interativo. Se for pela interface gráfica do PGAdmin, né, você vem aqui no Databases, Create e fornece exatamente os mesmos parâmetros aqui, dizendo qual é o nome do banco, o encode, o template, tá? E aí dá um Save e ele cria o teu banco de dados. Se for através do aplicativo TerraView, né, aqui na lista de fonte de dados, PostGIS, você tem um íconezinho aqui que permite criar um novo banco de dados. Então você vai dizer aqui aonde está instalado o teu Postgres, se é no próprio computador ou em outro local, em outra máquina, a porta onde está instalada, o nome do usuário que tem permissão para fazer isso. No nosso curso nós vamos estar usando o próprio usuário Postgres. Tá? Aí você fornece o nome, fornece o template aqui, se você já quiser que ele crie com a extensão espacial, mas mesmo que você não utilize a extensão espacial aqui como template, o TerraView ele já habilita a extensão espacial para você. Tá? Então, por default, ele já faz isso, né, habilitando a extensão espacial do banco Postgres, que é o nosso PostGIS. Né? Bom, e no QGIS, o QGIS ele não tem uma interface gráfica para criar um banco, mas ele tem aqui o gerenciador DB, que é esse ícone aqui da barra de ferramentas, que nessa janela você pode abrir aqui uma expressão em SQL e aquele comando ali atrás você pode vir aqui e digitar create database, o nome do curso, nome do usuário, o template, o encode, clica aqui no executar e ele cria o banco de dados com a extensão espacial para você. Então, apesar de não ter uma interface interativa, você pode fazer isso na linha de comando em SQL dentro do aplicativo TerraView. Desculpa, dentro do aplicativo QGIS. Bom, e o que acontece lá por fora quando você cria o banco com a extensão espacial? Né? Então aqui do lado direito eu tenho um banco sem extensão espacial. Então perceba aqui que dentro do banco ele tem um esquema público e ele mostra aqui toda a estrutura do banco. E você vê aqui que funções, tabelas, views, tudo está vazio, né? Você não tem nada criado aqui quando você cria o banco sem a extensão espacial. Mas quando você habilita a extensão espacial, você vai verificar aqui que na estrutura de funções, no esquema público aqui de funções, você vai ter lá milhares de funções já disponíveis para você utilizar com o banco PostGIS. Então, funções para mexer com a parte vetorial, para mexer com a parte matricial ou raster, né, num banco de dados, com a extensão espacial. E também ele cria aqui em Tables, ele cria uma tabela muito importante aqui, que é o Spatial RefSys, que é onde você tem a lista de várias projeções e dados do mundo inteiro. Ok? Inclusive, se você quiser adicionar uma projeção local que não faz parte aqui dessa lista enorme que já existe aqui, que já tem inclusive as principais que nós utilizamos aqui no Brasil, né, você pode estar adicionando também uma nova projeção com um novo datum aqui nessa tabela que tem todas as projeções aí. Bom, então para finalizar nós temos um exercício 1.4
onde nós vamos fazer a manipulação de um banco de dados com o Postgres mais o PostGIS. Então nós vamos ver aqui como criar um banco de dados Postgres de diferentes maneiras aí, né? Pelo terminal, pela interface do PGAdmin. Depois vamos ver como a gente remove um banco de dados do banco Postgres e como a gente habilita um banco Postgres com a extensão espacial PostGIS. Então, às vezes você já tem lá na tua empresa um banco que tem lá várias tabelas alfanuméricas e agora você quer acrescentar também tabelas espaciais que mexem com geometria. Então você pode pegar um banco existente e habilitar a extensão espacial PostGIS para aquele banco. Ok? Então, são essas os conceitos aí para nós mexer com bancos de dados espaciais. Até uma próxima videoaula. Muito obrigado.